Oi, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. O TN1 começa com uma cena triste que retrata o descaso com a população. A mulher caída no chão esperava atendimento no PA de Alto Laje, em Cariacica. Ela era uma das dezenas de pacientes que aguardavam por horas para conseguir uma consulta com o médico. E a espera foi muito longa. Teve gente que precisou esperar por mais de 7 horas. Imagina só, 7 horas para chegar até um médico. Crianças, idosos, pessoas que dependem da saúde pública e são recebidos com esse descaso aí. Nossa equipe esteve no PA ontem à noite e registrou o drama dos pacientes. Tá horrível. O atendimento, ela reclamando de dor na barriga, febre alta e muita gente também lá. Tem gente que foi embora sem atendimento, entendeu? Banheiro sujo, não tem copo, não tem papel higiênico, não tem nada. Pois é, pessoal, além de mostrar o caos na saúde, o TN também fala da prisão de uma dupla suspeita de vários roubos e sequestros. Foram pelo menos 13 vítimas. Não é isso, Luciano? É isso mesmo, Ingrid e George, amigo do TN. Segundo a polícia, essa dupla de criminosos é responsável por fazer 13 vítimas, desde crianças até pessoas idosas. Jonathan de Souza e Douglas Silva dos Santos foram presos na Bahia na última sexta-feira. Contra os dois, havia mandados de prisão em aberto expedidos pela 2ª Vara Criminal daqui de Guarapari. Os dois foram presos e encaminhados ao presídio de Itabuna, na Bahia. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo com o delegado que investigou esse caso para dar mais detalhes a respeito das investigações desses crimes brutais que eles cometeram aqui em Guarapari. Daqui a pouquinho eu volto. Até já, Luciano, porque agora falamos do ataque de abelhas num bairro da capital. Tá bastante complicado. Moradores são picados nas ruas e até dentro dos apartamentos. De longe, esse é mais um poste comum na rua Leixo Neto, na Praia do Canto. Mas é só olhar de perto para perceber. São abelhas saindo de dentro dele. O seu Heitor, que mora em frente, garante que a situação fica ainda pior com o calorão que anda fazendo. Como está nublado e não esquentou ainda e o poste também não pegou um certo calor, elas continuam lá dentro. Mas conforme vai mudando a temperatura, elas vão começando a sair. Aí até que vai ficar um volume, que é incalculável a contagem de quantas você enxerga ali. E a preocupação é essa, de que uma hora qualquer elas virem atacar alguém em cima da calçada. A região é movimentada, muitos pedestres andam na calçada e nem se dão conta do perigo. Aos 88 anos, seu Heitor foi picado, mas não na rua, foi dentro de casa. É que elas entram pelas janelas dos apartamentos. Isso aí no potinho são as abelhas que ele já encontrou em casa. Elas invadindo o meu apartamento já faz uns 5, 6 meses. Aí a minha esposa chegava no outro dia de manhã, você viu quantas abelhas tem lá na sala? Porque elas entram, não conseguem sair, e no outro dia eu encontro elas mortas no chão. A dona Luzia também teve o mesmo problema, ela acabou pisando em uma abelha. Teve que ter pisado em cima do ferrão, qualquer coisa assim, e me doeu demais o pé. Imagina se morde em outro lugar, ou se é uma criança que está ali. O medo aqui é que os insetos ataquem mais pessoas na rua, como aconteceu no centro de Vila Velha em setembro do ano passado. Pelo menos 8 pessoas foram picadas. O enxame de cerca de 120 mil abelhas africanas teve que ser exterminado por uma força-tarefa entre Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e apicultores. A presença das abelhas representa um grande perigo para quem mora aqui na região e para o pedestre que passa na calçada todos os dias. E os moradores relatam que este problema não é novo. As abelhas estão no poste há pelo menos 6 meses. Além da coleção de abelhas no potinho, seu Heitor está fazendo coleção de protocolos com a EDP Excelsa. Já foram várias solicitações para que a companhia de energia resolvesse o problema, mas até hoje ele não teve nenhuma resposta. Quando eu fui ontem, eu liguei, a moça me perguntou, eu digo, você vê o meu primeiro protocolo, vê que data foi, dia 13 de março. Digo, então, até hoje não aconteceu nada. Eu não quero que isso aí continue assim, dessa maneira. Eu quero uma atitude de alguém. Bom, para a gente, a EDP Excelsa prometeu mandar uma equipe ao local para retirar as abelhas. Depois de tanto protocolo, né, Ingrid?
Vamos ver se realmente eles chegam lá e façam essa retirada aí das abelhas. Inclusive, a gente pede que os moradores liguem para a gente para avisar se elas de fato foram retiradas. Bom, a gente está sempre mostrando por aqui uma situação que tem dois lados muito sensíveis. O primeiro é a condição da pessoa que não tem uma casa, não tem para onde ir e mora na rua. O outro é a insegurança provocada por essa situação. Infelizmente, muitos moradores de rua acabam cometendo pequenos crimes que assustam a população. Em Jardim da Penha Vitória, a comunidade está reclamando muito. No fogão improvisado, uma grávida em situação de rua prepara o café da manhã dela e dos companheiros, que pouco a pouco se aglomeram no local. Estamos em uma das praças do bairro Jardim da Penha, em Vitória, feita de moradia a céu aberto. Antigamente, quando fazia triagem, via de onde a pessoa vinha, qual o estado, e devolvia. Isso tudo aí pode ver que é tudo em Minas Gerais. Pega o trem, vem para cá, aqui fica. Faz moradia. Porque tem praia, tem tudo, dorme na praia, dorme aqui, então é mais fácil, né? Neste outro vídeo, os moradores de rua aparecem sentados batendo papo em uma das mesas da praça. Próximo a eles, copos, garrafa de café e bastante lixo espalhado. Quem mora ou trabalha no bairro vive um misto de empatia e insegurança. É tudo um pouco insegurança, é pena da pessoa também, né? Porque ela está naquela condição ali. Eles escolheram a lateral da quadra onde crianças jogam bola e adultos também praticam esportes. Até pouco tempo viviam nas arquibancadas, que foram gradeadas. A chave fica disponível à população, mas essa mãe explica o motivo de não serem utilizadas mais. Eu não vou pegar a chave da DPM, depois o morador de rua eu ficar responsável depois de tirar o morador, né, quem for. E não, no fim das contas, não é mais utilizado. Não é mais utilizado. Moradores e comerciantes aqui de Jardim da Penha também tiveram que agir por conta própria. Esse edifício aqui, por exemplo, ganhou grades. É que os moradores de rua estavam utilizando tanto as escadas quanto o espaço embaixo da marquise como o dormitório. Já tem pouca segurança no bairro. Só tem essa guarita aqui de polícia. Mas isso não dá insegurança em nada. Aí eu já entra mendigo, o cliente já fica com receio, já mesmo pelo fato de ter furto de vez em quando. Então, assim, segurança dos clientes é meio complicado, até espanta de vez em quando. Os moradores de rua migram de um lado para o outro e permanecem onde recebem alimento e esmolas. A gente teve uma conversa aqui longa com os feirantes, que davam comida realmente, ou seja, alimentavam a presença desses moradores aqui, e aí 100% hoje não faz isso. Eles dão oportunidade de emprego nas suas barracas para os moradores de rua que têm condições de trabalho. Supermercado, todos os 3 do bairro também foi conscientizado acerca disso. A gente precisa de uma celeridade com a prefeitura, né, em relação ao estacionamento rotativo, que é uma forma que eles têm de ganhar um recurso, e aí a gente pode também dar oportunidade, que a empresa que entrar aqui para poder implantar o estacionamento rotativo também pode oportunizar emprego para essas pessoas. Nós temos o programa Escola da Vida, que contempla vários serviços, né? Um guarda-chuva, nós temos o Centro Pop, que é o acolhimento diário, nós temos os outros abrigos, que também contempla tanto migrantes como pessoas em situação de rua, que é a hospedagem noturna também acolhe. Nós temos o consultório na rua, nós temos a abordagem social, que realiza o trabalho diariamente de 8 à meia-noite e nos sábados e domingos e feriados de 8 às 22 horas, assim como o consultório na rua, que acolhe as demandas dessas pessoas e com o objetivo maior de acolher essas pessoas e criar um vínculo e a possibilidade da reinserção no mercado de trabalho, a sociedade, a família, a comunidade. Situação sempre delicada, né? Quanto ao estacionamento rotativo, a Prefeitura disse que toda sugestão é bem-vinda e será avaliada. Já a PM garantiu que faz policiamento dia e noite, além de ações estratégicas baseadas no mapa do crime. Lembrou que só pode prender pessoas em flagrante. O corpo de Jonas do Amaral, acusado de espancar e torturar a namorada Jane Querubim, deve ser liberado hoje para o enterro. O corpo do vendedor foi encontrado no último dia 23, numa área rural de Dores do Rio Preto. A identificação foi feita através de um exame de DNA. O laudo da perícia apontou como causa da morte asfixia mecânica. O caso está sendo tratado pela polícia como suicídio. Nos exames não foram encontrados sinais de violência.
O corpo será levado à Espera Feliz, onde acontecerá um velório simbólico de apenas 1 hora. Em seguida, segue para o enterro no cemitério municipal. Continua internado num hospital do Rio de Janeiro o capixaba agredido por torcedores do Penharol na última quarta-feira. Roberto de Almeida, de 54 anos, continua em estado grave, mas, de acordo com a família, vem apresentando melhoras. Ele sofreu um traumatismo craniano e precisou passar por uma cirurgia. Roberto era o responsável pela excursão que levou capixabas para o jogo do Flamengo contra o time uruguaio. Ele foi atingido com uma cadeirada no momento em que tentava separar uma briga. A atitude machista de um estudante capixaba nos Estados Unidos ganhou repercussão aqui no estado. Ele aproveitou que uma jovem norte-americana não entendia o nosso idioma e passou a insultá-la. Tudo foi gravado em vídeo. No vídeo, o capixaba Lourenço Avinci, de 20 anos, aparece dentro do carro acompanhado de uma americana. O capixaba aproveita que a jovem não entende o português e a ridiculariza com palavras de baixo calão e cunho sexual. Say hi, vagabunda. Say hi. O vídeo viralizou na internet e gerou revolta em muitos internautas. O youtuber Felipe Neto publicou o vídeo em redes sociais pedindo para que as pessoas denunciassem o jovem à Universidade da Carolina do Sul, onde o rapaz, que é goleiro, tem bolsa para jogar futebol desde o ano passado. A postura de Vitor também repercutiu negativamente entre os capixabas. Se fosse comigo, eu provavelmente ficaria muito triste, me sentiria muito envergonhada. Até porque ela não tinha noção do que estava acontecendo, né? Que ele estava falando em português, ela é americana. Então, eu acho isso muito triste. E fora que mancha a imagem do brasileiro, né? Porque já tem essa visão que o brasileiro é assim. E eu acho que são atitudes que têm que ser mudadas. Século XXI, isso não é atitude de homem. Isso tem que acabar, porque mulher nenhuma merece sofrer. Pessoa nenhuma merece sofrer. O atleta capixaba agora vai responder criminalmente de acordo com as leis do país onde cometeu o delito. Neste caso, vale a legislação americana. Qualquer sujeito, seja nacional ou estrangeiro, que cometa um crime em determinado território, em determinado país, qualquer tipo de crime, delito, ele será processado e condenado pelas leis desse país, pelas leis desse território. A universidade ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido, mas o perfil de Vitor foi retirado do site dos atletas que representam a instituição. Em nota oficial, o capixaba disse que já pediu perdão à jovem que aparece no vídeo e ressaltou que ele está se sentindo envergonhado com a repercussão. O caso lembra o episódio da Copa do Mundo em que um grupo de torcedores brasileiros também insultou uma russa. O professor de Direito Internacional esclarece ainda o que pode acontecer com o capixaba agora. Uma vez condenado, uma vez que cumpra a pena ou a sanção pecuniária, ele será expulso do território norte-americano e poderá vir aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ele não cometeu crime nenhum. Puxa vida, uma atitude feia, impensada e que já traz inúmeras consequências negativas. Que isso sirva de exemplo para quem pensa que pode ridicularizar dessa forma o outro, né? Muito feio o que esse jovem fez. Pois é, aqui no Brasil ele não cometeu crime nenhum, mas já causa vergonha para todo mundo, Sim. né? Só pelo fato de ser um brasileiro e também um capixaba. Um jovem tão cheio de oportunidades, né? Bom, surto na creche em Vila Velha. O Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde emitiram uma nota técnica dizendo que as crianças que frequentavam a unidade não podem voltar a estudar imediatamente. Por precaução, os alunos que estudavam na creche só poderão ser rematriculados em outra escola e retornar às aulas a partir do dia 28 desse mês. A decisão foi informada por meio de uma nota divulgada nesta segunda-feira. Os alunos que estudavam na creche só poderão ser rematriculados em outra escola e retornar às aulas a partir do dia 28 deste mês. A orientação é do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde do Estado e de Vila Velha. A decisão foi tomada por precaução, por conta do período máximo em que a bactéria pode ser transmitida para outras pessoas, o chamado período de transmissibilidade, que dura até 15 dias. Por estarmos diante de uma situação de muita gravidade, é que eles
escolheram esta data mais ampliada. O médico ressalta ainda que o surto está controlado e que não há motivos para alarde. Apesar da restrição para o retorno às aulas, as crianças e funcionários da creche podem ter contato com outras pessoas. A gente acredita que o surto esteja efetivamente controlado, mas por um critério de correção, de seriedade, eles ampliaram um pouco mais esse tempo, que aí inclui a possibilidade de transmissão dessa patologia. A creche particular na Praia da Costa foi interditada no dia 29 de março, depois de um surto de gastroenterite. Até o momento, 22 pessoas apresentaram sintomas. 18 delas, entre crianças e adultos, são da creche. Um dos alunos morreu no dia 27 de março. A nota informou ainda que não há previsão para que a creche volte a funcionar. Lembrando que a medida vale também para aquelas crianças que não apresentaram nenhum sintoma. A nota enviada pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde também foi assinada pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Agora mais uma daquelas histórias repugnantes. Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de 3 cunhadas, entre elas 2 adolescentes. O Conselho Tutelar foi chamado quando uma das meninas se recusou a sair de um projeto social e voltar para casa. O comportamento dela chamou a atenção de uma pedagoga que, conversando com a vítima, descobriu os abusos. O detido é Paulo de Assis Pereira, de 29 anos. Ele foi preso após a equipe do Conselho Tutelar acionar a Guarda Municipal de Vila Velha. De acordo com o Conselho Tutelar, o suspeito foi preso após a adolescente de 12 anos se recusar a sair do projeto social e voltar para casa. O comportamento da menina chamou a atenção de uma pedagoga, que questionou o que estava acontecendo. Foi aí que a adolescente contou sobre os abusos que ela e as irmãs vinham sofrendo há cerca de 1 ano. A gente recebeu um chamado da OCA, a Casa do Menor, onde nos relatou que uma adolescente ela não queria voltar para casa, que ela estava com medo. Ao se deslocarmos para o local, a gente conversou com a adolescente, onde ela se abriu e falou que ela não queria voltar porque ela era vítima de abusos, né? Ela era molestada por esse suposto ex-cunhado dela. Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, a suspeita é que o detido tenha violentado as 3 cunhadas. Uma adolescente de 12, uma de 14 anos, além de uma jovem de 20 anos, vítima de estupro aos 15. Ela conta que os abusos eram constantes e que guardou o problema para si por muito tempo. Durante uma discussão familiar, acabou contando, mas ninguém acreditou no que ela dizia, nem mesmo a irmã dela, então esposa do suspeito. Então, quando eu tinha 15 anos, ele injetou em mim. Quando eu estava dormindo na casa da minha irmã, e eu tentava de tudo para tentar acordar ela, mas ela tem um sono tão pesado que eu não conseguia acordar ela. Aí ele viu que eu estava tentando acordar ela, ele prendeu meus 2 braços assim para trás. Aí isso foi acontecendo várias vezes, até os meus 16 anos mais ou menos. E eu escondi isso porque ele me... como é que fala? Ele falou assim que ia matar minhas sobrinhas e acabar com a vida da minha irmã. Aí eu fiquei com medo de ele fazer alguma coisa com elas. Aí eu escondi por muito tempo. Aí depois que eu fiz uma briga com a minha irmã, eu acabei soltando o fato. E minha mãe, minha irmã mais velha, o meu padrasto não acreditaram em mim, me bateram, né? Me deram muito soco, chute. E eu tentava falar, não, eu tô falando a verdade, que não sei o quê. Aí ele falava que eu tava inventando, que era mentira minha, que ele era inocente, que não sei o quê, que ele nunca fez isso. Segundo a Guarda Municipal, o suspeito não resistiu à prisão, mas mentiu para os agentes sobre a própria identidade. A então sogra do detido, que também foi encaminhada à delegacia, confirmou que era ele o suposto agressor. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Não fez tanta resistência e assim nós trouxemos para cá. Ele chegou a mentir para vocês? Sim, ele mentiu. Ele falou que ele não era Paulo. Deu até um outro nome, mas eu não me recordo. Mas assim ele o fez.
Já a mulher, que é mãe das vítimas, esteve na delegacia para acompanhar a ocorrência, mas permaneceu dentro da viatura da guarda escolar. Ela preferiu não conversar com a nossa equipe. As adolescentes foram acompanhadas pelo Conselho Tutelar. A autoridade judiciária para determinar o que vai ser feito, mas a medida de proteção o Conselho vai estar fazendo os encaminhamentos e elas vão para um lugar, né, onde elas vão estar seguras. Sempre traumatizante, né? A Polícia Civil confirmou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro e já está no presídio em Viana. O Ingrid, a gente vai mostrar agora, falar daquele caso de ontem, que a gente mostrou a imagem do vendedor que enlouqueceu, né? Aquele vendedor que ficou pelado, agrediu o motoboy, atropelou o policial. Ele foi autuado por vários crimes. Olha só, primeiro, Thales Reidman, de 29 anos, totalmente desnorteado, atacou um motoboy que fazia entregas num prédio. Thales estava nu e usou um capacete para agredir a vítima. O motoboy contou à polícia que antes da agressão viu o suspeito ainda vestido, sentado na calçada ao lado de uma mulher. Thales teria se levantado e retirado a bermuda que vestia e corrido em direção ao motoboy. Essas cenas deram o que falar, hein, George? De acordo com a polícia, depois da agressão, o suspeito se vestiu e deixou o local. A PM foi acionada e, quando chegou, encontrou o agressor na mesma rua e sentado na calçada. Nessa hora, Thales pegou uma moto e atropelou um dos PMs. Foi perseguido e acabou preso. Thales foi autuado por conduzir veículo com influência de álcool, lesão corporal, desobediência e desacato à autoridade. Por enquanto, ele continua no Hospital São Lucas sob escolta policial. Depois será encaminhado para o presídio de Viana. Loucaço isso, né? Nossa. O cara sai dali... Surreal. Surreal, ataca o cara que estava trabalhando. Imagina o susto desse motoboy, gente, fazendo uma entrega num dia comum. De repente vem um homem peladão e ataca com capacete. Nossa. Sem condição, gente. Olha só, agora o flagrante. Esse flagrante também, Ingrid, é impressionante. Porque é um flagrante de 2 dias. Vai parecer a mesma cena, mas não é. O flagrante ele acontece no mesmo lugar 2 dias seguidos. Roda aí a imagem. Essa imagem é impressionante. O bandido segue de bicicleta em frente a uma escola, a escola Ofélia Escobar, no bairro Aribiri, em Vila Velha. Uma mulher está sentada ali na calçada e ele rouba o celular dessa mulher. Mostra, tá armado, né? Aí, ó. Tá armado e sai meio que se desequilibrando ali. Pega o celular e vai embora. Essa imagem foi de ontem. Pois aí tem outra imagem. Então, a imagem de ontem. Hoje, a ação do bandido foi do mesmo jeito. Ele chega de bicicleta ao local, armado, aborda a mulher que jogou o celular numa casa e conseguiu correr. A ação desse assaltante sempre acontece às 7 da manhã. Ou seja, cuidado às 7 da manhã. Que ousadia, hein? Tomara que a polícia esteja vendo, seja rápida e dê um fim nesse bandido pra lá de abusado que age às 7 da manhã. Pois é, e 2 dias seguidos, não é? A gente não está falando aí de espaço de tempo de uma semana ou de outro bandido que agiu. É o mesmo bandido e agindo ainda de bicicleta na frente de uma escola. Bom, agora a gente fala de saúde pública, na verdade, do descaso com a população. Nossa equipe esteve ontem no PA de Alto Laje, em Cariacica, e registrou a revolta de quem buscava atendimento. Teve gente que esperou mais de 7 horas para conseguir uma consulta. Era tanta procura que alguns pacientes foram orientados a ir para casa e voltar depois. E a demora não foi o único problema. Esta mulher caída no chão esperava atendimento no PA de Alto Laje. De acordo com pacientes que também aguardavam para serem atendidos, ela está desmaiada. A situação teria ocorrido durante a tarde. À noite, várias pessoas ainda estavam no PA. Esta gestante acompanhava a sobrinha que sentia dores abdominais e, após esperar por horas, resolveu ir para casa e retornar no início da madrugada. Nossa, tá horrível. O atendimento, ela reclamando de dor na barriga, febre alta. E muita gente também lá. Tem gente que foi embora sem atendimento, entendeu? Já esta cuidadora passou toda a manhã na unidade e teve que retornar. Diagnosticada com infecção urinária, ela suspeitava que o medicamento teria causado reação alérgica e provocado inchaço. Vim de manhã,
voltando agora de novo e já cheguei aqui, era 7 horas, são 9 horas eu não fui atendida. Eu tenho lúpus e esclerose. Eu não posso ficar muito tempo aguardando na fila, porque o lúpus é uma doença grave e a esclerose também. E eu cheguei aqui, era 7 horas, até agora eu não fui atendida. De acordo com pacientes, a demora por atendimento no PA de Alto Lage ultrapassou as 7 horas e o atendimento chegou a ser interrompido em alguns momentos. Além da demora no atendimento, os pacientes denunciam também a falta de estrutura no local. Observe que as cadeiras estão quebradas e o chão está sujo. Banheiro sujo, não tem copo, não tem papel higiênico, não tem nada. Bom, a Secretaria de Saúde de Cariacica disse que ontem a demanda foi alta no PA. O plantão contou com médicos para os setores adulto e infantil durante o dia e a noite. Disse ainda que em momento algum o atendimento foi interrompido. A média de espera é de 5 horas no geral. 5 horas! Ontem o povo disse que foi bem mais, 7 horas. Tem algo aí muito errado, os médicos não dão conta da população e quem vai buscar atendimento é que sofre essa situação, não é, Ingrid? 5, 7 horas a espera não dá, né? Bom, agora a gente vai falar da previsão do tempo. Tem muita gente apavorada com essa chuva que atingiu o Rio de Janeiro. Na verdade, o Rio de Janeiro está um caos, né? A gente viu aí ontem uma situação difícil lá para os cariocas. 3 mortes já confirmadas na Zona Sul, Zona Oeste, quer dizer, pegando todo mundo lá no Rio de Janeiro. Pois aí no Espírito Santo, aí o tempo já mudou em boa parte aqui do estado. Na metade norte, previsão de chuva e tem alerta sim de tempestade, com ventos fortes e até chuva de granizo para as regiões sul e serrana. A Marinha do Brasil, atenção, também alerta para ondas de 3 a 4 metros no litoral do estado, na parte sul, entre hoje à noite e 11 da manhã desta quarta-feira. A temperatura diminui nas regiões sul, serrana e Grande Vitória. Pois é, e forte chuva que causou os estragos e provocou as mortes no Rio de Janeiro já se refletiu aqui no estado. Aviões que seguiram hoje cedo de Vitória para o Rio não conseguiram pousar e tiveram que voltar. Outros voos foram cancelados ou atrasados por causa do temporal. Ficar em alerta aí. Está na cadeia uma dupla suspeita de vários roubos e sequestros. Foram pelo menos 13 vítimas. Os bandidos foram presos na Bahia. O repórter Luciano Rosetti fala ao vivo da delegacia de Guarapari, para onde os criminosos foram levados. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, George. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, amigo do TN. Nós estamos aqui com o doutor Guilherme Eugênio Rodrigues, que é titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais daqui de Guarapari. Então, doutor, como é que a polícia chegou a esses 2 criminosos? Boa tarde. Boa tarde. Depois da divulgação dos nomes e das imagens desses criminosos pelos jornais, foram prestadas muitas denúncias através do 181, dando conta do paradeiro deles. E com uma parceria com a Delegacia de Roubos de Cargas do Estado do Espírito Santo, foi possível o estabelecimento de uma ponte que nos uniu às delegacias do Estado da Bahia, e através dessa ligação houve a localização e captura desses infratores. As denúncias já davam conta de que eles estavam na Bahia, mas precisávamos de um apoio da polícia local, das polícias locais, para a captura. E essa parceria entre a Polícia Civil do Espírito Santo e as polícias baianas foi viabilizada pela roubo de cargas do Espírito Santo. Agora, essa dupla de criminosos cometeu 2 ações criminosas também, praticamente assim, no mesmo dia, né? Qual foi a dinâmica? Quais foram as dinâmicas, né, desses 2 crimes? Nos 2 crimes havia várias vítimas, muitas das quais em idades ou muito elevadas ou muito baixas, ou seja, crianças e idosos. E nos 2 crimes foram escolhidas vítimas desses perfis. E nos 2 crimes as vítimas foram privadas de liberdade, ou seja, foram ou amarradas ou deitadas, obrigadas a se deitarem no chão. Nos 2 crimes houve essa privação de liberdade perdurou por muito tempo, ou seja, as vítimas ficaram presas sob o poder dos criminosos por várias horas. E nos 2 crimes os imóveis foram revistados sob uma intensa ameaça e sob o argumento de que a localização de qualquer objeto de valor que não fosse espontaneamente apresentado pelas vítimas implicaria nas mortes delas. Enfim, foi
o terror psicológico aplicado contra essas vítimas foi muito intenso. E 2 desses criminosos já estão presos, né? Vou falar o nome deles ao vivo aqui no TN pra gente, né? É o Jonathan de Souza e também Douglas Silva dos Santos. Eles já foram encaminhados para um presídio na Bahia, mas só que tem outro envolvido que está foragido também, chamado David, né, doutor? Exato, o David ainda está foragido. As buscas vêm sendo realizadas em prol da captura dele. Informações acerca do paradeiro dele podem ser prestadas através do 181 ou pessoalmente na Delegacia de Investigações Criminais. Agora, existe um quarto suspeito também que está sendo investigado, suspeito de participação nessa quadrilha de assaltos, né, que fazia pessoas reféns, enfim. Exato. Ontem nós conseguimos identificar que um quarto infrator participou desses crimes. Diferentemente dos outros 3 que moram na mesma rua do bairro Bela Vista, esse quarto infrator mora na zona rural. E acreditamos que ele tenha sido responsável pela escolha das vítimas, pelo estudo de vulnerabilidade, rotas, enfim, de toda a logística necessária para a prática desses crimes. Doutor, muito obrigado. Ingrid George, amigo do TN, a gente acabou de falar com o doutor Guilherme Eugênio Rodrigues, que é titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais daqui de Guarapari. Só reforçando que Jonathan de Souza e Douglas Silva dos Santos já foram encaminhados ao presídio na Bahia. Agora a polícia está atrás desse outro suspeito, chamado David, e de um quarto elemento que faria parte dessa quadrilha. Volto com vocês. Valeu, Luciano, obrigado. Obrigado, doutor Guilherme, também. Importante denunciar, porque a gente viu aí como eles agem com violência, né? Pois é. Agora a gente fala de um assalto dentro de uma farmácia na Mata da Praia, em Vitória. Pois é, um bairro que nos últimos dias tem sido alvo de vários furtos, roubos e confusões. Uma delas, o caso que falamos há pouco, do jovem pelado que agrediu o motoboy. As imagens de segurança da farmácia flagraram toda a ação do bandido que chega de bicicleta. Veja o momento em que ele segura a funcionária pelo braço e rouba o celular dela. Sai caminhando pela loja como se nada tivesse acontecido. O crime aconteceu logo após a farmácia ter sido aberta. De acordo com o relato da vítima, o criminoso chegou como um cliente, pediu um medicamento e chegou a fornecer o próprio CPF antes de anunciar o assalto. O chefe da segurança de um supermercado que fica em frente à farmácia foi acionado por uma cliente que presenciou o crime e correu para pedir ajuda. Mas quando ele e outros seguranças chegaram, o ladrão já tinha fugido. Quando chegou aqui, ele já tinha se evadido do local. Acionei a PM chegou muito rápido, fizeram busca no local, mas não conseguiram achar o indivíduo ainda não. O presidente da Associação de Moradores do Bairro conta que há pelo menos um mês o número de ocorrências policiais na Mata da Praia aumentou de forma considerável. Como grande parte das ruas do bairro não tem saída, os criminosos agem sempre de bicicleta ou de moto. De um tempo para cá, a gente tem percebido que concentrou várias ocorrências criminais num pequeno espaço de tempo. Teve assalto das meninas aqui próximo ao Perim, um assalto agora da farmácia. Ontem teve uma ocorrência também de um rapaz drogado que agrediu um motoboy. Então tem sido um período atípico para o bairro e por isso que a gente queria pedir essa ajuda aí da Polícia Militar e do Governo do Estado. Essa outra gravação é da noite de sábado. As duas jovens que caminham pela calçada estão prestes a serem assaltadas. Os criminosos passam de moto. Repare que eles voltam na contramão. Uma pessoa chega a correr atrás deles, mas sem sucesso. Aqui a frequência de assalto de celular é com moto. A polícia tem feito um trabalho bacana aqui, mas infelizmente os vagabundos estão demais, né? Estão abusados. Olha, a Associação de Moradores pede com urgência a instalação de um destacamento policial no bairro. A PM disse que já existe um projeto para isso, mas ainda está em andamento. Atenção, pessoal. Não se assuste. Se você estiver passando pelo centro de Vitória e ver que o Palácio Anchieta mudou de lugar. Como assim? O Palácio Anchieta mudou de lugar? Na verdade, são pinturas. O Palácio Anchieta é um dos monumentos do estado que foi pintado nesse prédio público. Pois é, um trabalho, Ingrid, de ressocialização dos detentos aqui do Sistema Prisional do Espírito Santo. Esses detentos, alguns aprendem, depois passam para outros detentos. Mais 7 monumentos serão pintados aí em prédios públicos. E esse trabalho foi acompanhado pela nossa repórter Bruna Maria. Ela traz para a gente os detalhes dessa história. Vamos ver.
Quem passa pelas calçadas da Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória, deve ter reparado um detalhe diferente na fachada do tradicional edifício Aureliano Wolffmann. O Palácio Anchieta deu cor ao muro branco e mais à frente, o Teatro Sesc Glória também já ganha vida. E o autor dos trabalhos está aí, é o Fábio. O artista é modesto. Você é profissional total? Não, ainda não, estou aprendendo muito ainda. Assim como outros detentos, ele trabalha na manutenção de prédios públicos na cidade. O trabalho operacional acabou se transformando em arte e as ferramentas deram lugar à tinta e ao pincel. Isso daí surgiu através da oportunidade da Sejus que eu tive de trabalho, entendeu? Aí nós conseguimos aprimorar isso daí e fazer um evento melhor. A Secretaria de Justiça, ela entende que a pessoa, para ser inserida novamente na sociedade, precisa ter N fontes de capacitação, qualificação, frentes de trabalho, e é justamente visando essa inserção que o projeto Manutenção da Vida fugiu só da manutenção dos prédios. Foram buscados talentos dentro das unidades prisionais e foram descobertas pessoas que sabem fazer essas obras artísticas. Quem acompanha tudo de pertinho é o Enéas. Ele, que também é interno, já está aprendendo a desenhar e a pintar. Eu interessei, né? Aí ele foi me dando as dicas, eu fui fazendo e foi saindo alguma coisinha e foi ficando bom. E os outros foram olhando e falando, tá ficando bom. Com isso, quando eles saírem, eles não têm só a mão de obra qualificada dentro da manutenção de obras públicas, de prédios, mas sim outras fontes, outras vias. É o que tem acontecido com o Fábio, principalmente, porque ele tem recebido propostas, inclusive. O Fábio está aqui trabalhando, ó, tem muito trabalho pela frente. E o legal é que ele vai deixando muito mais que obras de artes nas paredes das fachadas. Em cada pincelada, o Fábio vai construindo uma nova vida. Com a oportunidade, o Fábio já recebeu até propostas de emprego. E o projeto agora é ensinar a pintura a crianças assim que terminar de cumprir a pena. Estou pretendendo abrir um ateliê para mim, ensinar as crianças a fazer os desenhos. A oportunidade de trabalho que eu tive, aí eu saindo vou ter mais ainda. O trabalho, que começou em março, ainda não terminou. E mais 7 pinturas de monumentos devem ocupar toda a fachada do prédio. Já foi feita pintura no Dório Silva, no Hospital da Polícia Militar, o HPM, no Hospital Infantil, e a ideia é levar para outros prédios públicos. É uma oportunidade muito grande que eu estou tendo e é satisfatório saber que as pessoas estão gostando, entendeu? Aí vai me edificando cada dia mais. Tá aí que eles agarrem essa chance, porque já mostraram que são artistas, não é? Pois é, e a grande questão é o seguinte, você cometeu um erro, ok, você vai pagar por esse erro, mas é só não continuar nesse erro. Então isso daí é uma grande oportunidade deles seguirem em frente. Sim. Além da remuneração, todos os internos que trabalham têm direito ao benefício da remissão da pena previsto na Lei de Execução Penal. Isso significa que a cada 3 dias de trabalho é possível reduzir 1 dia da pena. Daqui a pouco, a operação da Polícia Federal contra a distribuição de cigarros contrabandeados no Espírito Santo. O caso do pastor que acabou envolvido com travesti e passou a noite circulando por bocas de fumo. Transtornos com companhias aéreas, como recorrer do prejuízo se você foi obrigado a despachar bagagem de mão mesmo em voos vazios. E a Doce Páscoa TN. Vamos te contar a novidade para ganhar um ovo gigante assistindo ao nosso telejornal. Gente, eu estou ligadinha no TN e o TN já volta já! Cuidado com a mentira que você conta para não se encrencar em casa com a esposa. Um homem que disse ser pastor acabou na cadeia por inventar uma mentirinha. É que, para escapar da bronca da mulher por ter passado a noite fora, ele disse que tinha sido sequestrado e mantido em cárcere privado por um travesti. Como diz o ditado, mentira tem perna curta. A polícia descobriu a farsa e o homem acabou preso. Imagina só,
Um homem de 40 anos que se dizia pastor chegou na manhã desta segunda-feira contando aos policiais militares de plantão no 4º Batalhão em Vila Velha que havia sido sequestrado no domingo à noite, mantido em cárcere privado, obrigado a manter relação sexual com um travesti, a consumir drogas e cachaça. E mais, que teria sido obrigado a ir junto com o casal e o travesti comprar drogas em Aribiri. E lá precisou se desfazer de alguns equipamentos do carro que pertence à esposa e até do próprio telefone para adquirir mais drogas. Ele chegou a prestar queixa formal sobre isso na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O homem chegou, inclusive, a levar os policiais militares na casa do suposto sequestrador, a travesti, que foi encaminhada até a Delegacia Regional de Vila Velha. Lá em depoimento à polícia, a história que a travesti contou foi outra completamente diferente. Ela contou ao delegado que o homem chegou na casa dela na noite de domingo com uma outra mulher e eles tiveram uma noite de sexo regado a drogas e também a bebida. O delegado, então, foi confrontar de novo a suposta vítima e acabou ouvindo dele que ele precisava inventar aquela história para poder se justificar para a esposa. Teria que explicar para ela por que passou a noite fora e teria chegado em casa cheirando tão mal. Pois bem, o resultado dessa história, o suposto sequestrador, a travesti, foi liberada e o homem acabou preso. Ele foi autuado por falsa comunicação de crime e já está no presídio. Essa história fedeu no sentido figurado e no sentido real da história, hein, Ingrid? Gente, que mentira tem perna curta, todo mundo já sabe. Para que pagar para ver coisa feia, né? Tentou se livrar de uma bronca e acabou arranjando um problema muito maior. A pena para falsa comunicação de crime é de 1 a 6 meses de prisão. Não existe mentirinha, né? Pois é, como disse Cezinha aqui, Papai do Céu vai castigar ele, né? Você já não está fazendo isso com ele. A sorte dele é que Papai do Céu não castiga. Mas tem que ter punição, castiga, né? Sim, algumas pessoas merecem castigo. Passageiros reclamam que estão sendo obrigados por algumas companhias aéreas a despachar a bagagem de mão, mesmo em voos que não estão lotados. E o pior, alguns tiveram prejuízo. Veja na reportagem. A analista de sistema teve a bagagem violada durante um voo de São Paulo para o Espírito Santo. A dor de cabeça começou quando ela foi obrigada a despachar a mala. Falei que a minha mala tinha pertences sensíveis, frágeis, né? Ela colocou uma etiqueta. E aí, quando eu cheguei aqui no aeroporto de Vitória, a minha mala estava totalmente aberta. As minhas roupas estavam, inclusive roupas íntimas também, estavam do lado de fora da mala. Tanto que eu reconheci a minha mala, não foi nem pela mala, foi pelas roupas que eu vi uma peça de blusa minha e falei, ué, aquela ali é minha mala. Após liberar a mala, a jovem desconfiou que na parte de cima do avião ainda tinham vagas e acertou. Eu estava sentada numa fileira, o meu esposo em outra e a minha irmã em outra. E as 3 filas estavam vazias, tanto que aí meu marido pôde passar para o meu lado. O voo estava bem tranquilo, bem vazio. Mahaine estava no mesmo voo e também foi prejudicada. Hoje ela recolhe os objetos quebrados durante o trajeto. Chegando na hora de descer, tinha pessoas com 2 malas maiores e a gente não pôde levar as nossas coisas. Quando eu fui pegar a minha mala, mesmo falando que era frágil, que tinha objeto que quebrava, minhas coisas estavam quebradas. A gente foi conversar com a moça que era responsável por fazer uma reclamação. Ela foi muito mal educada e disse que ela não se responsabilizaria por vaso e esse tipo de objeto, sendo que eles tinham me falado antes que se responsabilizaria. Tanto a Érica quanto a Mahaine tiveram prejuízos e passaram por constrangimentos. A pergunta que fica no ar é de quem seria a responsabilidade pelas malas que são violadas durante um voo comercial. Quem responde é o advogado Luiz Gustavo Tardim, que inclusive já passou pela mesma situação. A responsabilidade é da companhia aérea. Quando o consumidor ele adquire uma passagem aérea, ele está também adquirindo um serviço de transporte, um contrato de transporte da bagagem dele. Então, se a companhia aérea proíbe que ele carregue a bagagem dentro da aeronave, forçando ele a despachar a bagagem no compartimento, e essa bagagem posteriormente está adulterada, violada, danificada, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, determina a reparação integral do dano por parte da companhia aérea. Uma alternativa é acionar a justiça. Quando o consumidor ele entra na aeronave e ele verifica que ali dentro tem espaço, e isso tem sido recorrente, ele pode reclamar sim
o direito de levar a bagagem dentro da aeronave, e a ANAC precisa fiscalizar para que esse tipo de procedimento não ocorra, ferindo os direitos dos passageiros. Aí você lembra que foi criado, essa regra foi criada, né, de ter que pagar por bagagem para passagem ficar mais barato, só que isso não está acontecendo. Não, então não quer dizer, mesmo. você tem que pagar pela bagagem, despachar a bagagem, pagar mais, e parece que o preço da passagem é o mesmo. Aliás, está bem alto. Bom, a Latam disse que está sensível ao que aconteceu e está também em contato com as passageiras. A terça recheada de empregos que chega para você. Vamos às vagas? São chances para agente de vendas, analista de compras, assistente administrativo, atendente de balcão, auxiliar de vendas, balanceiro, consultor comercial, lubrificador, técnico em elétrica, vendedor externo e gerente comercial. Cadastro no site psicostore.com.br. E agora tem a participação de amigos do TN. Moradores da Serra e de Cariacica denunciam a sujeira que coloca em risco a saúde de todas as comunidades. No bairro Vila Independência, em Cariacica, o motorista Robson Madeira reclama desse lixão aí, ó. O depósito a céu aberto fica bem perto do posto de saúde e tem atraído ratos e baratas, fora aí o mau cheiro. A população pediu a limpeza, mas a sujeira só aumenta. Na Serra, a preocupação é com o lixo que se acumula nos gramados do bairro Castelândia. Pior ainda são os pneus que ajudam a embelezar as ruas, mas escondem um perigo. A água se acumula e o local vira criadouro de mosquito. Então, olha aí, prefeituras, lixão no bairro Vila Independência, em Cariacica, está incomodando faz tempo. E Castelândia, na Serra, está precisando de uma atenção, hein? Fica aí o recado. E o nosso, claro, agradecimento aos amigos que ajudam a fazer o TN. Mande você também fotos, vídeos e sugestões de reportagem para o nosso WhatsApp 99792-2530. 99792-2530. Hoje é terça-feira, 9 de abril. Vamos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Cadastro que dá vantagens ao bom pagador agora é lei. Na foto principal, Enem aos 66 anos para virar médico. Dengue já matou 5 este ano e estado tem 175 casos por dia. Vendedor fica nu, agride motoboy e atropela policial na Mata da Praia. País vai ter mais alunos em curso à distância do que na sala de aula. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, virada na vida de roqueiro. Maconha na adolescência aumenta risco de depressão. E fungo mortal e misterioso desafia a medicina. Agora, um doce recado para você. A Páscoa está chegando e você pode ganhar esse ovo de chocolate. Esse ovo de chocolate. Gigante, hein? Que pesa 1,5 kg. É a promoção Páscoa com a TV Tribuna e Espírito Cacau. Para participar é muito fácil. Você vai assistir ao Tribuna Notícias ou Ronda Geral e ficar de olho nesse selo que aparece na tela. Cadê o selo, gente? Cadê o selo? Porque esse selo aí, ó, aliás, ao longo de toda a programação ele já está aparecendo, mas hoje não está valendo. Esse selo não está valendo. A partir de amanhã a gente vai exibir esse selo e você vai anotar. Pois é, depois é só acessar tribunaonline.com.br, clicar no banner da promoção e responder as seguintes perguntas. Qual o programa que você assistiu, qual dia da semana e quantas vezes o selo apareceu. O sorteio acontece no dia 17 de abril, às 2 da tarde. Então fique ligadinho para deixar a sua Páscoa ainda mais deliciosa. E uma dica, para aumentar a sua chance de ganhar, basta acompanhar a programação da TV Tribuna. Boa sorte, uma doce Páscoa com a TV Tribuna e Espírito Cacau. Fala sério, ganhar um ovo desse, nossa, e a gente não pode gigante, participar, né? Não podemos participar. Poxa vida. A seguir, operação da Polícia Federal contra a distribuição de cigarros contrabandeados no Espírito Santo. A gente já volta.
Oi gente, aqui é a Monique Moneca, eu sou cantora gospel e estudante de jornalismo. Fica sentadinha aí que o TN já tá voltando. Estamos de volta para mostrar uma operação da Polícia Federal de combate ao contrabando de cigarros. Mais da metade do cigarro consumido no país é de origem ilícita. Se o produto original já causa problema, imagina então um produto falsificado. Foram 3 meses de investigação e ela começou no dia 9 de janeiro deste ano, quando 998 caixas de cigarro contrabandeadas foram encontradas num caminhão em Marechal Floriano, no sul do Espírito Santo. Na ocasião, o motorista foi preso, mas liberado 3 dias depois. A partir dali, precisava identificar quem são as pessoas que aqui no estado receberiam aquela carga, para que a gente não ficasse apenas na responsabilização criminal do motorista, que é alguém que estava ganhando um dinheiro só para fazer esse transporte. Então, hoje é a conclusão desse trabalho, foram feitas buscas em 7 lugares para produzir mais provas da vinculação das pessoas que aqui no estado receberiam esta carga. A operação desta semana contou com 32 policiais federais que cumpriram 7 mandados de busca e apreensão. A maioria dos cumprimentos foi no município da Serra. Além do motorista do caminhão do caso lá de Marechal Floriano, que já voltou para a prisão, outras 2 pessoas também foram detidas. A partir dos relacionamentos dessas pessoas com o preso, que foi colocado em liberdade 3 dias depois de ter sido apreendida a carga já em janeiro, nós conseguimos chegar a alguns endereços e identificamos também que as pessoas que sofreram busca domiciliar hoje já haviam sido responsabilizadas pelo mesmo crime em 2015. A Polícia Federal disse que o cigarro contrabandeado aqui para o Espírito Santo vem do Paraguai. E percebam um dado preocupante: mais da metade do cigarro consumido aqui no Brasil vem de origem ilícita, sem procedência alguma. Ou seja, se o cigarro normal já faz um mal danado, imagina o que vem do Paraguai. A gente tem noção do prejuízo que isso causa com a arrecadação de impostos que não acontece e com a má qualidade do produto que é colocado no mercado para as pessoas consumirem. Olha, os investigados podem responder pelos crimes de contrabando, adulteração de sinal identificador de veículo e organização criminosa. A pena total pode chegar a 19 anos de prisão. Olha, antes de encerrar, um recadinho importante. Amanhã começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Basta procurar uma unidade de saúde para se imunizar contra a doença. Em Vitória, a pessoa pode fazer o agendamento online a partir de hoje, no site agendamento.vitoria.es.gov.br. Lá tem todas as informações. Tá quente, mas o inverno está chegando e o vírus influenza pega todo mundo. Então é importante participar dessa campanha. Isso aí. Apostar na prevenção sempre, né? E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Lembrando que no Tribuna Online você acompanha todas as reportagens, o TN1 todinho. Um beijo grande e até amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Nós te esperamos amanhã 15 para meio-dia. E agora você fica com a Débora Moraes no Ronda Geral. Uma boa tarde, até amanhã.